caro cursista, bem-vindo à nossa última competência de nossa disciplina Laboratórios. Só revisando o que trabalhamos até aqui, na primeira competência nós focamos nas fundamentações que fazem sentido ter um laboratório no âmbito escolar. A segunda e terceira competência, elas focaram em dois ambientes laboratoriais que uma escola pode ter. A segunda, o laboratório de ciências, a terceira, o laboratório do ensino de línguas. Agora é a vez do laboratório de informática. O que nossa competência propõe trabalhar é identificar materiais e equipamentos utilizados nesse tipo de laboratório, sua organização, a importância da utilização de seus recursos pelos professores para auxílio da construção de conceitos pelos estudantes. Como você vê tanto lá e como você vai ver aqui, a gente vai fazer uma inversão de trabalhos. Primeiro trabalharemos a importância. Assim haverá um significado em entender materiais, equipamentos e organização. Muito bem, como você deve ter visto na sua apostila, a competência 4, ela inicia com um texto bem curto, com um diálogo, uma entrevista, digamos assim, com a ex-senadora da República, Marina Silva. Lá, o texto que ela coloca, ela alia muito bem o entendimento dela da educação informal e da educação formal. Ela diz que a educação informal, obviamente entendida como aquela que conquistamos, vivendo em sociedade, com amigos, com familiares, essa educação é um tipo de conhecimento que é muito importante e muito valoroso para se ligar com a educação formal que a escola promove. Então, uma coisa e outra são importantes. O que ela chama a atenção é que quando você tem a educação informal, não quer dizer que você não tenha conhecimento, mas se você não lê e escreve, então esse seu conhecimento de mundo é um conhecimento pela metade. Graças à leitura e à escrita, o conhecimento pode ser passado adiante e pode ser percebido do mundo. Como Marina Silva, e provavelmente você deve se lembrar, ela foi alfabetizada aos 16 anos, então o fascínio da educação formal que ela tem é muito grande. E como é uma época que já se tem uma questão de valorizar as conquistas recebidas, então o depoimento, como a gente colocou lá na própria apostila, extravasa fascínio pela educação. Muito bem. Qual foi o motivo de ter se colocado este depoimento da Marina Silva na nossa competência que trata de informática? A forma de comunicação que Marina Silva tinha no seu momento era a leitura e escrita. Então, entender o mundo e se fazer entendido poderia ser feito, por exemplo, pela audição e pela fala, como coisas que a gente já viu na competência 3, mas óbvio que pode ser ampliado pela questão da leitura e escrita. Então, uma habilidade era necessária, a Marina Silva ela adquiriu e impulsionou todo o resto. É tanto que ela chegou a ser a ex-senadora da República, foi candidata à presidência. Então, os seus ideais, os seus pensamentos e o que ela abarcou da cultura de seu povo pôde ser divulgado principalmente por essa forma que é tão comum de se comunicar, que é ler e escrever. Muito bem, só que no atual momento, embora ler e escrever sejam competências que continuam sendo importantes, há uma nova forma de comunicação, na verdade nem tão nova assim, só que atualmente mais difundida, que parte dos recursos de informática. A leitura e escrita potencializa a comunicação, mas a informática ela potencializa exponencialmente essa comunicação. Então, se ler e escrever é importante para se comunicar, dominar atualmente os recursos da informática é super necessário. Por que motivo? Atualmente tudo é permeado por recursos de informática. Estamos eu e você trabalhando num desses recursos, num tipo de aula à distância que não era tão comum, provavelmente não era comum na época da Marina Silva. Estou usando um recurso do tablet, você está usando um recurso do seu computador. Então, dominar essa forma de comunicação facilita. Por exemplo, já que não é possível encontros presenciais tão comuns como as aulas regulares, é possível ter a alternativa de uma videoaula como estamos fazendo agora. Então, é o atual momento. Eu preciso dominar isso porque é a nova forma de adaptação do ser humano ao mundo, como já foi o domínio do fogo, o uso de armas, tantas outras coisas. É mais uma nova forma que é importante que todos dominemos. Então, daí a importância de se ter um laboratório de informática na escola, porque eu tanto vou estar mais ligado à realidade,
como eu vou estar utilizando algo que potencializa tanto o trabalho de um professor. Bom, muito bem. Entendido a questão da importância, esse primeiro ponto, só um esclarecimento. Trabalharemos essa competência 4 em alguns pontos. O primeiro estamos já trabalhando, que é a importância. O segundo será a questão da organização, que é um dos critérios lá do título de nossa competência. O terceiro, aí sim, entraremos em materiais. E por último, as normas e as boas práticas, as recomendações de boas práticas no laboratório. Bom, vamos lá. Terminaremos a importância. A primeira, como discutimos agora, é a ligação com a realidade informatizada. É o do momento, tudo de telefones a caixas eletrônicos, enfim, a aulas, passa pela questão da informática. O segundo tópico é a economia de recursos e reuso de documentos. Essa é uma grande importância que tem no laboratório de informática. Se você lembrar, uma das 3 situações após o texto da Marina Silva, uma das 3 situações era um professor de português que trabalhou uma redação do Enem do ano anterior ao que ele trabalhava, com apenas uma página de um editor de texto projetada numa sala escura, projetada numa tela de projeção, em que esse professor ele intervinha, ele trocava orações, trocava palavras para dar um sentido, dizia onde era a introdução, onde era desenvolvimento, onde era a conclusão, simplesmente com uma tela, com uma página do editor de texto. Qual é a economia de recursos que ele tem? Ele não só tinha essa aula, ele tinha várias outras turmas que ele daria a mesma aula. O quanto de papel esse professor economizou? E mesmo que ele tirasse xerox, quantas sobrariam? Então ele utilizaria esse material tantas vezes quanto fosse possível. E, obviamente, se houvesse alguma alteração, ele iria lá e desfazia. Fato que faria perder papéis caso essa falha tivesse passado pela impressão. Terceiro tópico, estética. É muito mais belo, é muito mais atraente um trabalho, por exemplo, numa projeção, ou que o aluno está com o seu computador, fica mais estético, fica mais organizado. Qualquer erro, qualquer falha é possível corrigir. Quinto tópico, cidadania. Como é uma nova forma de comunicação, é interessante que o aluno tenha o uso dos recursos de informática em suas aulas regulares, porque ele vai usar os recursos de informática praticamente por todo o resto da vida. E, obviamente, acumulando as novidades que surgirem. Nesse ponto, a cidadania funciona da seguinte forma. Ele está usando um meio, uma forma comum de se comunicar para ter o conhecimento de algo mais específico, da matemática, da biologia, do que for. Não é que seja interessante estudar as destrezas da informática, e sim usá-la para entender algum conteúdo mais específico. Então ele vai estar aprendendo uma coisa que ele vai poder utilizar depois. E último tópico dessa parte de importância, a multiplicidade de atuações. Voltando, eu acabei de falar da questão da análise de uma redação. Também houve a substituição dos materiais de papelão pela projeção no Datashow, mais uma vez, de como funcionava o DNA, foi um dos nossos textos. Também coloquei para vocês a questão da planilha eletrônica, em que uma dupla de professores viu que era mais fácil entender estatística utilizando o recurso esse tipo de aplicativo, planilhas eletrônicas. Então a multiplicidade é imensa. Então a informática realmente ela abre um grande leque para diversos tipos de trabalho das diversas áreas de conhecimento que existem numa escola. Bom, agora bem delineado na questão da importância, vamos à questão da organização. E aí só basta você relembrar ou verificar na sua apostila, ou verificar também nessa videoaula a imagem da disposição, da organização que foi colocada, para que você entenda como seria a organização básica de um laboratório de informática. A primeira questão, quando você observar a imagem novamente, é a questão da disposição em U. Como assim? É só você verificar que os computadores eles estão no perímetro da sala. Uma sala provavelmente com dimensões iguais a uma sala de aula comum. Essa disposição em U facilita o movimento do professor na sala de aula, quando ele estiver em prática, e facilita com que ele verifique o que os alunos estão praticando.
Também você pode verificar nessa disposição que os alunos trabalham em duplas, e para trabalhar em duplas as cadeiras geralmente não têm braços, para que facilite realmente que ambos estejam de fato de frente ao computador. Também é possível verificar um retroprojetor. Motivo: obviamente algumas questões o professor tem que mostrar para que os alunos executem na sala. Então um retroprojetor com local disponibilizado, que aí na sua imagem ele está numa mesa, mas ele pode ser afixado no teto da sala, é importante. Também você verifica armários, quadro branco e aviso. O armário para, por exemplo, inserção de CDs, o quadro branco, porque mesmo com o retroprojetor, alguma anotação um pouco mais rápida seja necessário pelo professor, e o quadro de aviso, por exemplo, com as regras do laboratório. E o último ponto da organização é a questão da infraestrutura em si. Portas, elas devem ser de um tipo que fechem automaticamente, já que um condicionador de ar é importante no laboratório de informática por conta da manutenção dos equipamentos. As janelas é interessante que sejam fechadas, obviamente, por conta do ar-condicionado, mas que permitam, por exemplo, a luz natural. Se ela não for possível, lâmpadas fluorescentes são adequadas. Passando à questão da importância e organização, vamos aos materiais. Obviamente, no laboratório de informática, o material que mais chama a atenção é um computador. Lá na sua apostila você tem mais informações, mas aqui vamos comentar um pouco. Para um computador, basicamente, o tipo de material que monta ele são os dois clássicos, as duas grandes categorias, hardware e software. Hardware é tudo que pode ser tocado e pode ser percebido com o tato, com a visão. Os mais comuns: monitor, teclado, mouse, um microfone, um caixa de som. É o hardware. Mas os mais importantes ficam dentro da caixa metálica chamada de gabinete. Está lá o processador, a memória RAM, o disco rígido. Por fora do computador vão ter, obviamente, os dispositivos de entrada e saída. Esses são os itens do hardware, que montam o hardware. E, obviamente, a parte lógica. O hardware é mais a parte física. A parte lógica, ou seja, que efetua os cálculos, que recebe as informações, as processa e dá uma resposta, faz parte do software, que são os programas e sistemas operacionais. Então, basicamente, o material mais importante do laboratório de informática seriam esses. O computador, mas outros podem fazer parte, como impressoras, scanners, câmeras de vídeo ou webcam e o modem. Dependendo do laboratório, dependendo do que se quer praticar, um desses ou mais que um desses pode ser necessário. Por fim, trabalharemos a questão agora das normas e as boas práticas. Todo laboratório de informática ele tem uma questão interessante. Embora o computador dê uma ampla margem para múltiplas tarefas, seja uma poderosa ferramenta, eles são muito sensíveis. E aí é necessário que se tenha atenção à questão de como trabalhar, como deixar o laboratório de informática após uma prática, ou como se portar durante ela. Vamos a algumas. A primeira questão é, dependendo se há uma grande rotatividade de aulas práticas num dia, é interessante não desligar as máquinas. É interessante que ela se mantenha ligada. Desligar o computador várias vezes ao dia pode causar desgaste desnecessário. Então, se vai usar muito, pode mantê-la ligada. Não é interessante que as tomadas elétricas dos computadores sejam compartilhadas com outros equipamentos, por exemplo, o ar-condicionado. A oscilação da energia nesse equipamento pode danificar o computador. O terceiro, embora pareça muito óbvio, mas pode passar despercebido, ou enfim, pode passar, é a questão de capas. Um computador com uma capa, obviamente, é interessante por conta da poeira, mas se for usar, é óbvio, deve-se retirar para que ele refrigere. Quarto, e muito importante, comida e água não combinam com o laboratório. Então, se for necessário esse tipo de procedimento, é interessante que ele seja feito fora do ambiente. Quinto tópico, parede livres de encanamento. Obviamente, para que as máquinas não sejam danificadas por infiltrações. Quanto às boas práticas, para que finalizamos a nossa competência 4, vem algumas. A primeira, é interessante que só se use, digamos assim, é obrigatório, vamos dizer dessa forma, que só se use softwares legais.
Se não for possível adquiri-los, aqueles que são comercializados, há vários softwares que são gratuitos. Então é interessante que a própria escola se mostre ética nesse aspecto. Usar um laboratório, segundo ponto, apenas para o fim que se reserva. Geralmente não são permitidos o uso de jogos e sites de conteúdo impróprio aos menores de 18 anos. Um laboratório de informática está situado numa unidade educacional. Apenas fins pedagógicos devem ser permitidos. Terceira boa prática é a inserção de dispositivos móveis de memórias, como pendrives, sem autorização, também não são permitidos. Vírus podem ser colocados nos computadores nesse tipo de operação. Penúltima boa prática, a divulgação de conteúdos que exponham pessoas ao constrangimento também não deve ser colocado como uma prática, mesmo que por brincadeira, num laboratório. E a última boa prática é a necessidade de preservação das condições de uso das máquinas, evitando abri-las, desmontá-las e retirar dispositivos presentes às mesmas. Se alguma máquina tiver a necessidade de algum reparo, geralmente nas unidades educacionais, se for governo ou prefeituras, geralmente eles têm uma equipe responsável por isso. Bom, finalizamos nesse ponto a última parte dessa nossa competência 4. Só relembrando, a ideia era identificar materiais e equipamentos utilizados, como fizemos nessa última parte, a sua organização e, principalmente, é claro, o sentido de se utilizar o tipo de laboratório que trabalhamos agora. É interessante, óbvio, que no tempo que temos nessa videoaula não abarca tudo que tem na apostila, mas a apostila está muito rica, é interessante que você leia e, obviamente, releia quando não entender. Foi um prazer trabalhar com vocês nas 4 competências do Laboratório de Informática e sucesso a você. Até mais!